Meu querido irmão, minha querida irmã, convido você nesse momento a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Irei ler a partir do versículo 12. Atos, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Nós estamos, irmãos, todas as quintas aqui, expondo o livro de Atos dos Apóstolos de modo expositivo, sequencial, e a gente então tem, durante a semana, esse tempo precioso para estarmos aqui ouvindo e meditando a palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então, convido os irmãos mesmo assentados, mas com coração reverente perante o Senhor, a acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós lemos a Tua Santa Palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento que o Senhor, ó Deus, o Senhor fale conosco por intermédio da exposição, do ensino, da pregação do Teu Evangelho. Cativa, Senhor Deus, a nossa mente em Tua Palavra. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas da Tua santa lei. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A teologia conhecida como o Evangelho da Saúde ou da Prosperidade, associada aos movimentos pentecostal, neopentecostal, foi e vem sendo amplamente promovida no Brasil. Essa teologia, que é a teologia da prosperidade ou a teologia da saúde, que o crente não passa por problemas de saúde. Ela foi propagada e tem sido propagada, não é, no nosso tempo. Tendo em vista que nos dados do IBGE, quando se fala sobre igrejas evangélicas, por incrível que pareça, a igreja presbiteriana do Brasil não aparece nem o nome. Está em outras igrejas. Mas o que aparece são as maiores igrejas, de maior número. Entre elas estão a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, né, do Poder de Deus, que são igrejas dessa linha da teologia da prosperidade. É por isso que foi propagado e está sendo propagado nos nossos dias. Os arautos dessa teologia ensinam que a redenção que Cristo realizou inclui necessariamente saúde física e prosperidade financeira a todos aqueles que creem no Senhor Jesus e reivindicam essas bênçãos. Os proponentes, portanto, da teologia da prosperidade frequentemente apelam para passagens bíblicas como estas que lemos, Atos 5, 12 ao 16,
onde Lucas aqui registra muitos sinais e prodígios feitos pelos apóstolos e que muitos enfermos eram levados para serem curados. Nós olhamos para esse texto e percebemos esses sinais e prodígios. Veja o que diz o versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. No versículo 16 diziam que todos eram curados. No versículo 15 faz uma alusão até mesmo à sombra do apóstolo Pedro em relação à cura e restauração física. Lucas, irmãos, está prestes para relatar a segunda onda de perseguição aos crentes, que acontece aí a partir do versículo 17. A primeira perseguição aconteceu aí no capítulo 4, a partir do versículo 1, texto que nós já meditamos. Mas antes de Lucas tratar dessa grande perseguição que acontece a partir do versículo 17, essa segunda onda da perseguição, Lucas aqui no versículo 12 ao versículo 16, está registrando a propagação dos milagres de Cristo entre o povo, entre a igreja, ali em Jerusalém. Em contrapartida, aqui no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, Ananias e Safira são disciplinados pelo juízo de Deus. Agora, no versículo 12 ao 16, o Senhor apresenta não a sua ira, não o seu juízo, mas apresenta os seus milagres, os seus prodígios. Tendo documentado a mensagem, Lucas, tratando aqui dessa mensagem de milagres e prodígios, Lucas aqui está apresentando, meus irmãos, essas verdades extraordinárias que são realizadas por Cristo através dos apóstolos. Tudo indica que aconteceram no pórtico de Salomão, conforme está registrado no versículo 12, onde Pedro pregou o seu segundo sermão, em Atos capítulo 3, versículo 11, e onde agora costumavam todos reunir-se de comum acordo, como está aí no final do versículo 12, costumavam todos reunir-se ali nesse lugar. É nesse lugar, portanto, que os milagres são apresentados, que Deus então revela aqui seus sinais e seus prodígios. E é sobre essa verdade que eu gostaria de tratar nessa noite, o significado dos sinais e prodígios. Primeira verdade: os sinais e prodígios são manifestações do amor e da misericórdia de Deus. Primeira verdade: os sinais e prodígios são manifestações do amor e da misericórdia de Deus. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 12, vamos lá. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Muitos milagres eram feitos, sinais, prodígios. Veja o que diz o versículo 15: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Versículo 16, todos juntos: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Percebam, irmãos, aqui o drama de Lucas apresentado. O povo enfermo, gente doente na sua casa, um físico enfermo, gente com corpo enfermo, não apenas uma enfermidade física, mas o texto apresenta também uma enfermidade espiritual. No versículo 16, atormentados de espíritos imundos. Então aqui, irmãos, é um retrato de uma humanidade caída, é o retrato do pecado, que não apenas afastou o povo de Deus, mas também afastou a saúde desse povo, essa saúde física e espiritual. No entanto, Deus, através dos apóstolos, aqui
cura muita gente, cura todos que estavam ali e que iam ao encontro dos apóstolos, e especificamente aqui registrado por Lucas, do apóstolo Pedro. Isso é, meu querido irmão, uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus pela condição miserável em que a queda colocou a criação em geral e a raça humana em particular. O povo aqui, irmãos, está sendo apresentado, um povo que carece, um povo enfermo, gente doente no físico, como também espiritualmente. Mesmo assim, em um povo caído, marcado pelo pecado, ainda assim, o Senhor manifesta seu amor e sua misericórdia. Seu amor e sua misericórdia. É um contraste bem forte, tendo em vista os versículos anteriores que tratam do juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira, por causa da mentira, da hipocrisia espiritual, são disciplinados, e Deus então dá cabo à vida de Ananias e Safira. Deus manifesta o seu juízo, mas agora Deus está manifestando o seu amor e a sua misericórdia, restaurando a vida de muitos ali em Jerusalém. Deus, Ele é ira, Ele é justiça, Ele é juízo, mas também Deus é amor. E esse atributo divino se manifesta em Jesus e por meio de seus apóstolos para com os sofrimentos e as enfermidades que impõem aos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Aquele, portanto, que ama a Deus, ama também o próximo e lhe faz o bem na medida de suas possibilidades. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui através dos apóstolos. Através dos apóstolos, Deus está manifestando o seu amor e a sua misericórdia, curando enfermos, sarando vidas, restaurando pessoas e curando até mesmo endemoniados. Nós, irmãos, precisamos acreditar que através da nossa vida, através da igreja, pela vontade soberana de Deus, Ele continua da mesma forma manifestando o seu amor e a sua misericórdia por aqueles que estão manchados pelo pecado, por aqueles que sofrem a queda do homem, por aqueles que estão passando por dificuldades físicas ou espirituais. Deus continua manifestando o seu amor e a sua misericórdia. Segunda verdade: os sinais e prodígios são atestados da messianidade de Jesus e do seu poder sobre o império das trevas. Os sinais e prodígios são atestados da messianidade de Jesus e do seu poder sobre o império das trevas. Veja o que diz aí, irmãos, o versículo de número 12 ainda. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Agora, veja o que diz o versículo de número 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados a quem? Ao apóstolo? Não, agregados ao Senhor, agregados a Cristo, agregados a Jesus. Não é agregados a Pedro, ou ao colegiado apostólico, ou à denominação da igreja, de presbíteros ali em Jerusalém. Não, mas é agregados ao Senhor. É por esta razão, irmãos, que os sinais e prodígios estão atestando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, o Senhor, porque diz o texto que crescia muito a multidão dos crentes no Senhor, dos crentes em Jesus, dos crentes em Cristo. Esses sinais, irmãos, cumpriam as promessas do Antigo Testamento que associavam o Messias prometido a
intervenções divinas e extraordinárias sobre a criação. Porque as promessas do Antigo Testamento acerca do Salvador, do Messias, do Redentor, eram as promessas de que o Redentor viria com sinais e prodígios, com milagres, com cura, com poder sobre a criação. Tanto é que no diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos então fala e confessa para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres e sinais que tu fazes, a não ser alguém que venha da parte de Deus. Nós sabemos que tu vens da parte de Deus, porque tu opera milagres, prodígios, opera esses sinais. É por esta razão, irmãos, que Jesus respondeu a João Batista acerca da sua identidade messiânica de Salvador, de Redentor, aludindo ao texto de Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 61. Ele responde em Mateus capítulo 11, verso 4 a 5, dizendo: Jesus respondeu, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso é a marca, a característica do Cristo, do Messias, que aqui, irmãos, identifica como Jesus, o Senhor. Muitos creem no Senhor Jesus por causa também desses milagres e prodígios que estão apontando não para Pedro, não para a igreja, não para os apóstolos, mas para o Senhor Jesus Cristo. Os sinais, prodígios são atestados da messianidade de Jesus e do seu poder sobre o império, das trevas. Terceira verdade, meus irmãos, os sinais e prodígios são autenticações da autoridade apostólica. Os sinais e prodígios são autenticações da autoridade apostólica, porque o texto afirma que muitos sinais e prodígios eram feitos não por todos da igreja, não por todos os discípulos, mas feitos por quem? Pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos daqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que foram testemunhas oculares da presença de Cristo, do batismo de Cristo, do ensinamento de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, eram testemunhas oculares daquilo que aconteceu com Jesus em terra, na Galileia e também em Jerusalém. Eles representavam, irmãos, uma das marcas, do apostolado, que é os milagres, os sinais, os prodígios. O apóstolo Paulo até mesmo reivindica sobre esta verdade, dizendo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, as seguintes palavras: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. O autor da carta aos Hebreus corrobora com essa verdade, dizendo acerca dos apóstolos: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. É por esta razão, meu querido irmão, que esses sinais, esses prodígios eram aqui uma autentificação da autoridade apostólica. Eles eram ali apóstolos chamados por Deus, os 12 especificamente, mais adiante o apóstolo Paulo, que é justamente 12 no Novo Testamento, que é uma referência às 12 tribos do Antigo Testamento, que é justamente uma alusão aos 24 anciãos descritos no livro de Apocalipse. Não é 25, não é 26, não é 27, são 24 anciãos descritos no livro de Apocalipse, que é uma referência justamente às tribos do Antigo Testamento e aos 12 apóstolos do Novo Testamento. Essa, portanto, manifestação de sinais e prodígios
eram autenticações da autoridade apostólica, dizendo: estes são apóstolos, chamados verdadeiramente por Deus. Quarta verdade, meus irmãos: os sinais e prodígios indicam a inauguração do reino de Deus no mundo, na pessoa de Jesus e do seu Espírito. Os sinais e prodígios indicam a inauguração do reino de Deus no mundo, na pessoa de Jesus e também do seu Espírito. Porque veja o texto que diz ainda no versículo 13, acompanhe comigo a leitura: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. 14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados do Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se manifestasse, se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas. Essa descrição de Lucas aqui, irmãos, é uma descrição de um reino chegando. Veja, é a testificação do reino. Cristo está operando, Cristo está atuando, gente está sendo curada, gente transformada. Os demônios, o império das trevas estão batendo em retirada. Por quê? Porque o reino de Cristo chegou. O versículo 16 afirma: levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Isso é, irmãos, uma evidência clara da presença do reino da luz, do reino eterno, do reino de Cristo, porque o império das trevas está batendo em retirada, os demônios estão saindo, os coxos estão sendo curados, os leprosos purificados, o reino de Cristo está sendo ali apresentado. Os sinais e prodígios indicam a inauguração desse reino que já começou, que já veio. Meu querido irmão, Cristo aqui é a manifestação também do seu reino. Nós somos, irmãos, como uma colônia, uma embaixada, melhor dizendo, desse reino eterno, celestial, que dura para todo sempre. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos, irmãos, parte do reino de Deus, do povo de Deus, somos a igreja do Senhor, estamos anunciando o evangelho de Jesus. Nós temos a luz de Cristo em nosso coração, em nossa vida, e onde nós estivermos, o reino de Deus chegou. Onde nós estivermos, o reino de Cristo está também lá, porque nós somos ministros desse reino, embaixadores desse reino, propagadores desse reino. O Senhor Jesus nos chamou não para bularmos as coisas desse mundo, não para sermos baluartes e colunas do reino terreno político, não, mas Deus nos chamou para sermos coluna, baluarte desse reino eterno, servos e servas que servem o Rei Jesus. Nós fazemos parte desse reino que já chegou com a vinda de Cristo, mas que ainda não é pleno. Ainda não é pleno. É uma indicação de que o reino foi inaugurado. Porque Ele atua através da igreja. Ele atua em nosso meio. No entanto, Ele fisicamente, o Senhor Jesus, em um corpo ressurreto, está à destra de Deus Pai na eternidade. Por isso que o reino ainda não é pleno. No entanto, haverá um dia em que o Rei dos Reis voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Nesse dia, irmãos, aí sim o reino será pleno, perfeito, completo, o dia da consumação. Portanto, esses sinais e prodígios apontam para esse reino que também é e será um dia escatológico, eterno, perfeito e pleno. O reino de Deus chegou. Ele virá um dia com a glória do seu reino, onde todos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor. Portanto, meus irmãos,
esse reino, ele traz algumas consequências. Porque a gente vê aqui duas consequências. A primeira delas é de um povo que não se aproxima com fé. Porque o texto diz no versículo 13, acompanhe comigo, mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Por um lado, esses dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe dava admiração, tributava grande admiração. Isso significa que a oposição não tinha coragem de entrar em disputa com os apóstolos. Essa oposição não tinha coragem de debater com os apóstolos, de questionar os apóstolos. Eles não se juntavam com os apóstolos, mas também não tinham coragem de ir contra os apóstolos. Eles admiravam de longe, mas não criam no Senhor Jesus. O contexto sugere que tais pessoas simplesmente preferiram ficar de fora, em vez de se associarem a Cristo e à igreja. E essa é a primeira consequência aqui, de um grupo que não crê, que admira de longe, mas não faz parte, que não é da igreja, mas também não se opõe, que vê de longe, vê de fora, não é crente, não é discípulo, não se opõe abertamente, mas não se associa na igreja, não faz parte da igreja. Estes irmãos não são salvos, não receberam perdão dos seus pecados. Estes irmãos estão caminhando no trilho ainda da morte eterna. Por outro lado, diz o texto que crescia mais e mais a multidão dos crentes, versículo 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. No extremo, uma reserva temerosa, que não quer fazer parte. No outro extremo, grandes sucessos missionários, porque muitos creem, homens e mulheres. Essa situação paradoxal tem ocorrido muitas vezes desde então. A presença de Deus, a presença do Deus vivo, manifesto na pregação e nos milagres, e também em ambos, é alarmante para alguns e atraente para outros. Alguns fogem com medo, outros são atraídos pela fé. Alguns admiram apenas de longe, outros se arrependem, creem e são agregados do Senhor. Há também aqui, a gente pode até colocar mais um outro grupo, que é o grupo dos crentes que já existiam, no versículo 12, e costumavam todos reunir-se de comum acordo, ou seja, estava todo mundo reunido. Quando tinha culto, estava o povo reunido. Quando tinha vigília, estava o povo reunido. Quando tinha momento de oração, estava o povo reunido, que é o povo crente, que já está ali agregado com o Senhor. Podemos colocar aqui um terceiro grupo, do grupo crente que já fazia parte da igreja. E podemos ainda colocar um quarto grupo, que não está especificamente aqui nesse texto, mas está no versículo 16, é o grupo dos religiosos que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus para persegui-la. Há aqueles que não se opõem, mas não fazem parte. E há aqueles que não fazem parte e se opõem e perseguem a igreja. Em qual grupo você está? Você está no grupo daqueles que já fazem parte da igreja, que estão reunidos em comum acordo, buscando o Senhor? Você faz parte daquele grupo que só admira de longe, mas ainda não se arrependeu, ainda não creu, ainda não está seguindo o Senhor Jesus, ainda não é agregado do Senhor, mas está admirando de longe, e nem se opõe abertamente, ainda não faz parte.
Ou você é daquele grupo que se converteu pelo Senhor, que passou agora a crer, que é agregado do Senhor, homem e mulher, conforme diz o versículo 14. Ou você é daquele grupo que se levanta contra a igreja. Não aquele grupo que admira de longe, mas aquele grupo que se levanta contra, para perseguir a igreja. Meus irmãos, possamos estar no grupo dos crentes, ou daqueles que são chamados pelo Senhor, buscando a presença de Deus. Algumas implicações rápidas aqui para a nossa vida, diante daquilo que nós vimos. Primeira aplicação: as intervenções extraordinárias de Cristo podem acontecer hoje ou em qualquer época. As intervenções extraordinárias de Cristo podem acontecer hoje ou em qualquer época. Deixo claro e não nego de maneira alguma o poder de Cristo para as realizações de milagres podem acontecer hoje ou em qualquer época. Ele intervém na criação quando quer e como quer. As intervenções, portanto, do Senhor, essas intervenções extraordinárias, podem acontecer hoje sim ou em qualquer época e em qualquer lugar. Segunda aplicação: as enfermidades e tribulações geralmente são empregadas pelo Senhor para nos aproximar dele e abençoar a nossa alma. As enfermidades e tribulações geralmente são empregadas pelo Senhor para nos aproximar dele e abençoar a nossa alma. Por meio dessas enfermidades, aquele povo se aproximou de Deus. Por meio desse drama, aquele povo se aproximou de Cristo. Muitos ali, irmãos, foram convertidos, salvos, curados. As enfermidades, portanto, geralmente são empregadas pelo Senhor para nos aproximar do Senhor e abençoar a nossa alma. Diferentemente da teologia da prosperidade, que afirma que toda doença é o diabo, é maligna, toda doença é por causa de um pecado ou de outro. Diferentemente da teologia da prosperidade, que não vê bem algum na tribulação e até mesmo nas enfermidades. Diferentemente disso, irmãos, nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, incluindo enfermidades e tribulações. É como um remédio amargo, difícil de engolir, mas que é eficaz contra o nosso pecado. Terceira e última aplicação: os sinais e prodígios acompanham solenemente a pregação do Evangelho e o ensino da palavra de Deus. Os sinais e prodígios acompanham solenemente a pregação do Evangelho e o ensino da palavra de Deus. Esse povo aqui, irmãos, passou a crer no Senhor. Eles conheceram a Deus pela pregação, conheceram a Deus pelo ensino e passaram então a crer e a seguir o Senhor. O milagre, o prodígio, o sinal, eles não vieram sozinhos. Eles estavam acompanhados da pessoa de Cristo e do ensino de Jesus Cristo. A diferença entre o evangelho da cura e da prosperidade para o evangelho da graça de Deus em Cristo, conforme anunciado pelos apóstolos, é que neste os sinais e prodígios acompanham solenemente a pregação do evangelho e o ensino da palavra de Deus, enquanto que naquele as curas vêm sozinhas. Se é que realmente vêm. Se é que realmente vêm no que diz respeito aos seus efeitos. É por esta razão, meu querido irmão, que nós não somos adeptos à teologia da prosperidade ou à teologia da cura, mas nós somos adeptos à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, que afirma sim que as enfermidades, as dificuldades e tribulações da vida também cooperam para que estejamos mais perto do Senhor,
E que também, meu querido irmão e minha querida irmã, a pregação do Evangelho é o que enaltece esses sinais. O sinal aponta para alguma coisa. O sinal não é um conteúdo em si mesmo, mas o sinal aponta para algo. E o sinal aqui está apontando para a pregação do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Que Ele salva, que Ele converte, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso. Não é a cura pela cura. Não é isso simplesmente por causa da cura, do milagre. O fim não é esse. Mas tudo isso aponta para a pregação do Evangelho da graça. Concluo com as palavras do pastor chamado Martin Lloyd Jones, que era também médico. Ele afirma: este é o propósito destes grandes acontecimentos. Eles destinam-se a nos lembrar do ser de Deus, da sua grandeza e da sua glória. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar.